imagina um jovem de 19, 20 anos, vendo os colegas dando certo na carreira, crescendo na carreira, né? Indo e você não indo. Coloquei todas as minhas moedas num objetivo e não deu certo. Daí eu comecei a correr atrás para poder pagar uma faculdade. Então, quando eu sentei no banco da faculdade, o que restou para mim naquele momento era eu trabalhar de servente de pedreiro. Uma vez, na 8ª série, um colega chegou para mim e falou: "Ah, seu preto". Não me senti ofendido. Eu acho que isso parte de pessoa para pessoa. No momento ali, eu deixei passar, mas é uma coisa séria, sim, porque, como eu falei, como é de pessoa para pessoa, eu não posso ter me sentido ofendido, mas outras pessoas, sim. Quando a gente vem da escola pública para a faculdade, a gente percebe muitas diferenças e o letramento é uma delas. A maneira que eles ensinam lá e a quantidade de conteúdo que eles passam é muito pouca. O abismo é muito grande do ensino que a gente tem no ensino médio quando a gente chega aqui na faculdade. No ensino médio eu tive uma boa base, sim, mas não é suficiente. É claro, quando você chega aí para qualquer ensino superior, a matéria que nós vemos aqui é completamente surreal, é bem mais difícil do que é visto no ensino médio. Embora seja difícil, eu não tive muita dificuldade em acompanhar a matéria dos professores. Em relação à raça, né, nós estamos considerando os negros, juntando aqueles que declararam a raça preta e a raça parda. Tá? Então, entre os analfabetos funcionais, 67% declararam ser negros. Em relação ao alfabetismo consolidado, que são os níveis intermediário e proficiente juntos, nós percebemos que a proporção de brancos e pardos se equipara. Então, são 39% brancos e 40% pardos. E 57% daqueles com alfabetismo consolidado são considerados negros. A escola brasileira é uma escola racista. Ela é racista porque ela é branca. Ela é direcionada aos brancos. Façamos um pequeno levantamento a respeito, por exemplo, do contingente da população carcerária no Brasil. A população carcerária é majoritariamente negra e a população escolar não é majoritariamente negra, ela é majoritariamente branca, não é? E nesse aspecto a gente vê uma contradição social e uma injustiça social muito grande, não é? Que precisa ser revertida, porque negros e mulheres, como eu disse, necessitam, obviamente, conquistar os seus direitos, que são direitos inalienáveis, direito de todos, de brancos, negros, mulheres, pardos, indígenas e dentre outras categorias sociais. A educação no Brasil tem uma dívida social com os negros, porque a gente viveu o período de escravidão por 300 anos, em que os negros não tinham acesso à escola. Essa história da escolarização da população negra é muito recente no Brasil. Os dados mostram nesse INAF a manutenção dessa desigualdade entre brancos, pretos e pardos, né? Havendo muito mais analfabetos pretos ou muito mais analfabetos funcionais pretos e pardos do que branco. Né? No caso do analfabetismo absoluto, tem 4% entre os brancos e 11% entre os pretos. Quer dizer, é uma diferença bastante significativa. Então, o que eu digo é que a gente não conseguiu avançar ainda em alcançar a maior igualdade nesse campo, apesar de um conjunto de políticas que vem também nos últimos anos buscando reduzir essa desigualdade. É muito esquisito você ter uma sociedade tão diversa, né, do ponto de vista de gênero, do ponto de vista racial, e você olhar para o Supremo Tribunal Federal, só tem branco, governadores, prefeitos, toda a representação
política, né, do poder político, do poder econômico e também no mundo corporativo, elas estão excessivamente representadas por homens brancos. Então, assim, é preciso incorporar a riqueza da diversidade da sociedade a essas estruturas do poder. E isso, ninguém vai me convencer de que vai ser pior para o Brasil. O Brasil só pode melhorar com mais diversidade. Às vezes o próprio negro também se resguarda. Não vão dar uma valorização para mim porque eu sou negro. Então existe esse aspecto, né? Que não é o aspecto mais grave, não. O mais grave é toda uma história de discriminação, de violência, de uma violência simbólica. Os negros e as mulheres só vão se dar conta dessa violência que eles sofrem, ainda que de maneira simbólica, quanto maior for o seu grau de alfabetismo funcional. Porque daí eles vão perceber o que há por detrás das palavras, o que há por detrás dos gestos, das ações, né, de uma sociedade que, infelizmente, ainda é altamente preconceituosa e discriminatória em relação a vários aspectos, em relação ao gênero, em relação ao sexo, em relação à etnia. Então, em relação à situação de trabalho e raça, daqueles que dizem estarem desempregados ou procurando o primeiro emprego, entre os brancos, 25% são considerados analfabetos funcionais e entre os negros esse número é de 32%. Nesse mesmo grupo, né, de desempregado ou procurando o primeiro emprego, se dizem brancos, 46% têm um nível de alfabetismo consolidado, enquanto entre os negros esse número cai para 29%. Professor efetivo na rede estadual do estado de São Paulo, né? Mas porém eu ingressei também na rede particular. E na rede particular foi muito difícil. Muitas vezes eu disse boa tarde, boa noite, fiquei no vácuo, né? Ninguém respondia nada, não dava atenção, vendo, né, um jovem negro de 22, 23 anos entrando para dar aula num colégio renomado da cidade. Essa barreira eu tive que romper com unhas e dentes. Em relação à renda e raça, né, daqueles classificados com um nível de alfabetismo consolidado, que são os intermediários mais os proficientes, nós percebemos que 19% dos brancos têm renda familiar acima de 5 salários mínimos, enquanto entre os negros esse número é de 11%. Então, a renda dos brancos é maior do que a dos negros no mesmo nível, possivelmente porque os negros atingem aquele nível de alfabetismo mesmo com renda menor, porque na população geral eles têm uma renda menor. A principal classe social prejudicada com o legado escravocrata foi a comunidade negra, não é? Então, historicamente, a sua inserção foi prejudicada, não é? Então, nós temos um alto contingente da população negra sem o acesso à escolarização e a uma alfabetização qualitativa, não é? O que é um grande problema para o Brasil. Não é? Me parece que as políticas públicas precisam obrigatória e urgentemente estabelecer procedimentos operacionais para que esse contingente, não é, da população possa ter acesso ao direito inalienável da educação que é garantido pela Constituição brasileira. A educação é direito de todos e dever do Estado. Se a gente olhar, né, a escola ela pode reforçar as desigualdades existentes na sociedade ou amenizar essas desigualdades. Se a gente olhar para os indicadores educacionais, esse do INAF de 2018, ele mostra uma ligeira amenização, vamos dizer assim, das desigualdades sociais no Brasil. A gente precisava avançar de forma mais contundente nessa amenização dessas diferenças sociais. E a escola tem um papel importante. É um fato que requer
também, né, por parte da família, das instituições religiosas e por parte da escola, esse fato requer uma maior investigação. É claro que existem negros bem-sucedidos e mulheres bem-sucedidas, né? Mas são uma minoria, conforme os próprios dados apontam. Sendo que, na verdade, todos têm a sua competência, todos têm o seu desenvolvimento cognitivo, que lhes possibilita galgar outros espaços, possibilita atingir, né, um sucesso profissional. Então, novamente, isso passa por questões de caráter histórico, de caráter sociológico e também de caráter político. É muito difícil, e eu acho que não tem por que ser assim, né? Porque não é a cor da pele, o jeito que se veste, que vai definir a pessoa. Não é porque ela é negra, ela é mulher, que muitas das vezes não tem condições de ter uma vida boa, não tem condições de entrar numa loja e comprar uma coisa que gostou. Acho que as coisas não funcionam assim. Então, os negros, né, na nossa história brasileira, foram escravizados e a abolição dos escravos, na verdade, não concedeu a eles a independência. Porque foram libertos da escravidão, mas foram jogados ao léu. Se é direito de todos e dever do Estado, então nós temos que cobrar do Estado o seu papel, a sua função de gestor e a sua função de elaborador de políticas inclusivas. O racismo existe, a barreira existe, né? Eu posso ser o professor, doutor, né? Negro, ainda vou ser continuar tratado como negro, mas a gente não pode desistir. Pode falar em retrocesso, mas também não pode se falar em avanço, né? Especialmente porque a Argentina registra esse fosso muito grande entre brancos, pretos e pardos, né? Existe uma desigualdade evidente que tem, obviamente, tudo a ver com a própria história brasileira, no que se refere a essa desigualdade constituída e que se confirma numa avaliação como essa.